Olá, estamos aqui então em mais um vídeo no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? E depois de assistir o vídeo, deixa aí a sua curtida, compartilhe, comente. Isso ajuda bastante, né, no desenvolvimento do canal. Então, se você puder fazer isso, sou muito grato. Uma das coisas que nós estudamos em ética, em filosofia moral, é a questão das virtudes. E hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Sobre a importância das virtudes e como elas são necessárias no processo, digamos assim, de amadurecimento de qualquer ser humano. As virtudes são importantes não só, evidentemente, no desenvolvimento infantil, na questão das crianças ou de um adolescente, mas o adulto, evidentemente, também precisa, né, buscar ter uma vida virtuosa. E quando nós falamos das virtudes, geralmente se lembra muito das quatro grandes virtudes, né? A virtude da prudência, a virtude da justiça, a virtude da temperança, a virtude da fortaleza. E de fato não é por acaso que elas são chamadas de virtudes fundamentais ou cardeais. Por quê? Porque elas estão na base, ali no fundamento, para que a gente possa, aos poucos, ir adquirindo outras virtudes. E são elas que, digamos assim, vão coordenar, orientar várias outras. Então, de fato, antes de eu muitas vezes me preocupar com qualquer outra virtude, eu preciso focar nessa questão das virtudes fundamentais, das virtudes cardeais, tá? E quando falamos em virtudes, nós precisamos lembrar, né, que a virtude, principalmente, né, as virtudes humanas, né, elas são adquiridas, ou seja, o ser humano, no decorrer da sua vida, a partir de uma decisão, né, de uma escolha ali, a partir da sua vontade, ele vai repetindo determinados atos que, com o tempo, lhe ajudam, lhe permitem adquirir essas virtudes. Então, a virtude vem, evidentemente, né, por essa questão do que a gente vê, do que a gente ouve, ou seja, pelo exemplo, né, pelas referências que nós vamos ter, mas também, porque aí vendo, evidentemente, repito, pelo exemplo, pelo que a gente vê, isso enche o nosso interior, o nosso coração de desejo de imitação, e aí a partir disso a gente toma uma escolha, uma decisão e procura realizar atos, né, e a repetição desses atos é que, de uma certa maneira, com o tempo, vão nos ajudando a adquirir essas virtudes, tá? E aí, quando adquirimos uma virtude, nós adquirimos o quê? Uma disposição constante, uma disposição estável, né, em alguma das nossas faculdades, das nossas capacidades naturais, como a inteligência, né, a vontade. Então, quando eu tenho determinadas virtudes, né, algumas vão ajudar a minha inteligência a fazer o que é próprio dela, né, a buscar o fim natural dela, digamos assim. Outras vão ajudar a minha vontade, né, e fazer com que a minha vontade consiga buscar o fim, o bem, né, que é natural a ela. Então, as virtudes são justamente essa disposição estável que uma determinada capacidade natural nossa passa a ter, aonde a gente consegue fazer um bom uso, né, um uso adequado daquela faculdade, né, onde a gente de fato busca a verdade, né, procura se adequar à própria realidade, ou consegue fazer escolhas boas, né, consegue discernir e ver qual é o bem, né, adequado naquele momento. Então é interessante isso, ou seja, no fundo, o ser humano, ele nasce com um monte de capacidades, de potências naturais, mas elas precisam crescer, se desenvolver, e a verdade também é que a gente não nasce pronto e acabado, né? Ora, essas capacidades naturais, essas potências naturais,
além de desenvolverem, né, e amadurecerem, nós precisamos de uma determinada qualidade que nos ajude, né, que ajudem essas potências a cumprirem o seu fim natural. Ou seja, essas qualidades ou essa qualidade é justamente a virtude. A virtude é que vai ajudar, né, essas potências naturais a, de fato, cumprirem a sua função, a atingir o seu fim natural. Então, quando uma faculdade humana, uma capacidade natural nossa, tem essa estabilidade, tem essa disposição estável, né, de buscar o que é próprio dela, de realizar determinadas operações que são próprias dela. Então, a inteligência que busca a verdade, a vontade que, né, quer o bem, etc. Então, quando essas faculdades conseguem fazer isso, né, tem essa disposição estável para realizar as operações que são próprias delas e atingir o seu fim natural, né, isso é um sinal de que ali há uma virtude. E dentre essas virtudes, as 4 fundamentais, né, não tem esse nome por acaso, como eu já disse, né? Então, quando a gente para pensar na vida humana, é interessante como essas virtudes fundamentais ou cardeais, realmente elas são necessárias, né, e nos ajudam em vários aspectos. Ou seja, quem não precisa tomar decisões, fazer escolhas, discernir, né, a melhor forma de fazer as coisas, quem não tem relações humanas na família, na sociedade em geral, no trabalho, na comunidade religiosa, né, a figura do outro sempre está presente na nossa vida. Quem não passa por obstáculos, por barreiras, por dificuldades que precisam ser enfrentadas, quem não tem, muitas vezes, desejos, impulsos, né, e se sente atraído por um monte de coisas, sentimentos, paixões. Então, tudo isso faz parte da vida humana, tudo isso faz parte da nossa realidade. E quando nós estudamos não só o ser humano, no aspecto da sua estrutura natural, mas também toda essa coisa da vida humana, do agir humano, da conduta humana, né? Da vida moral, da vida no bem, que o ser humano é chamado a ter, e, portanto, da sua conduta ética, as virtudes vão se apresentando como algo extremamente necessário para que o ser humano saiba realmente viver e usar as suas potências naturais de uma maneira minimamente adequada, principalmente a questão da sua liberdade. Então, a prudência, por exemplo, é o tipo de virtude que vai nos ajudar a discernir, né, não só qual é o nosso fim último, qual é o grande bem último que nós buscamos na nossa vida, mas qual é o fim e o bem que nós estamos buscando nas mais diversas atitudes que nós tomamos no dia a dia. Então eu preciso ter claro, através de um determinado ato, uma determinada atitude, qual é o bem e o fim que eu estou buscando, mas também quais são os meios necessários e quais são os meios possíveis e mais adequados naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, né? Então eu preciso, a partir de uma situação bem concreta, bem real, discernir tanto a questão do fim quanto a questão dos meios. E aí, nesse aspecto, a virtude da prudência nos ajuda muito. Da mesma forma que a virtude da justiça nos leva a dar ao outro o que lhe pertence, a dar ao outro o que lhe é devido. E veja, querendo ou não, nós sempre estamos nos relacionando com alguém. E essas relações precisam ser justas, né? Precisam ser relações que levem a uma harmonia, a uma equidade, a ter uma sensibilidade pelo sofrimento do outro. E nesse sentido, a virtude da justiça nos ajuda muito, porque nos leva a dar ao outro o que lhe é próprio, né? E, portanto, nos ajuda a estabelecer relações justas, harmoniosas, equilibradas, seja na família, no trabalho, né, no lazer, na sociedade em geral. Tá? A injustiça é uma das piores coisas na vida, né? Ou seja, tratar o outro realmente como ele, né, não merece. Da mesma forma, a questão da fortaleza, né? Ou seja, na vida existem bens valiosos que nós precisamos buscar, bens preciosos.
e que muitas vezes são bem difíceis, né? Existem ali barreiras, obstáculos, dificuldades. E a virtude da fortaleza, ela nos ajuda justamente nesse sentido, né? Ou seja, ela nos leva, ela nos permite enfrentar todas essas dificuldades, todos os desafios e não desanimar, não desistir, né, perante esses obstáculos. Ou seja, entender que se de fato é um bem difícil e é precioso, vale a pena lutar, vale a pena enfrentar essas barreiras. E aí vem, de fato, a virtude da fortaleza e nos impulsiona, nos ajuda a, a enfrentar essas dificuldades, desafios, bloqueios, né? Enfim, que muitas vezes acabam nos desafiando no sentido de gerar um desânimo em nós, né? Aquele desejo de não querer fazer mais nada, de desistir. E por fim, a temperança, né? A virtude da temperança, que no fundo ela vai ter a grande função, né? Ou seja, o ser humano, querendo ou não, ele tem apetites, ele tem desejos, ele sente prazeres, ele tem paixões, né? Ou seja, os bens dessa vida foram criados por Deus, etc. Eles nos atraem com a sua beleza e o prazer que eles produzem em nós. E num primeiro momento isso não tem problema nenhum, isso faz parte da vida, né? Ter paixões, sentimentos, desejos, prazeres, faz parte de toda a nossa sensibilidade, da nossa estrutura sensível. O problema é quando nós vivemos isso de maneira totalmente desordenada, ou quando isso predomina na nossa vida, no nosso caráter, né? Quando os desejos e prazeres são o centro da nossa personalidade, isso é um grande problema, porque aí nós usamos a nossa inteligência, as nossas potências naturais, simplesmente para satisfazer os nossos prazeres. E vamos nos tornando escravos de tudo isso. E também com a virtude da temperança, ela é fundamental, por quê? Porque ela nos ajuda a ter moderação nos mais diversos prazeres da vida, nos mais diversos tipos de satisfação que nós buscamos, né? Ou seja, ela modera a relação com os prazeres, né? Ela nos ajuda a ter uma relação moderada com os mais diversos tipos de seduções ou atrações que nós vivenciamos na nossa vida, seja no comer, no beber, na questão sexual e tantas outras coisas, né? E, portanto, ela nos proporciona, nos ajuda a ter uma relação equilibrada com os bens dessa vida, né? Os bens criados, como alguns vão dizer. Então, tudo isso nos mostra, veja, como as virtudes são importantes, né? Então, a partir de hoje, pense um pouco nisso, né? Pense no que é virtude, na sua importância e principalmente nessas 4 virtudes fundamentais, né, que eu procurei aqui de uma maneira simples, objetiva, chamar a atenção, né? Primeiramente, procure, né, ver atitudes boas, conviver com pessoas boas. A virtude vai entrando pelos olhos, né, pelo ouvido, né, ouvir também coisas boas, músicas boas. Isso vai entrando no seu coração e com o tempo vai despertando em você o desejo de ser igual, de imitar, de ter uma vida semelhante. E depois é lógico, você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão firme e através da repetição de atos, né, você vai adquirindo aos poucos essas virtudes, entendeu? Porque se são humanas, né, são adquiridas, ou seja, essas virtudes elas não nascem prontas e acabadas com a gente, mas são qualidades, disposições que nós precisamos para poder nos realizar enquanto seres humanos, né, e atingir o nosso fim natural, que de uma certa forma é atingir a plenitude da nossa natureza. Então, se você gostou do vídeo, deixe aí a sua curtida, compartilhe o seu comentário. Como eu já disse no começo, isso ajuda muito na, na divulgação do canal, do meu trabalho. Eu agradeço. Se inscreva aí se você ainda não se inscreveu. Forte abraço, né, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.